Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a psicóloga Mary Castro, a psicoterapeuta, e hoje eu vim falar para vocês, na verdade, dar continuidade ao nosso último vídeo, né? Nós falamos de isolamento social e dos aspectos psicológicos que envolve essa quarentena, esse isolamento, né? Então, para começar, eu vou recapitular um pouquinho do que a gente falou nesse último vídeo, para aí sim a gente dar continuidade no assunto, tá? Então, eu falei que é necessário a gente ter uma rotina diária, né? É necessário, o ser humano ele foi criado para isso, para seguir determinadas rotinas, para seguir determinadas regras, né? Porque senão fica tudo muito vago e realmente a gente se perde, principalmente quando a gente está cerceado de liberdade. Então a gente fica preso dentro de casa, eu não posso sair a hora que eu quero, eu não posso fazer as minhas coisas da rotina anterior, né? Que é a de poder trabalhar, de estudar, enfim. Então é necessário que a gente crie uma rotina assim, mesmo estando dentro de casa, tá? E para criar essa rotina, o que eu preciso? Eu preciso de duas coisas, de organização e disciplina, senão a gente não consegue criar essa rotina, tá? E uma coisa que eu sempre falo, né, tanto para os meus pacientes quanto para as pessoas que acabam me consultando de alguma forma, é que assim, a gente tem que pensar que esse período que a gente está vivendo, ele é temporário. Então isso não vai ser para sempre. Porque se a gente colocar isso na cabeça, né, que não vai ter fim, realmente dá um desespero. A gente começa a entrar em pânico, cria uma ansiedade generalizada, então não há necessidade disso. A gente tem que pensar o momento como sendo temporário, tá certo? E lidar de forma saudável, né, com os acontecimentos, né? A gente não pode permitir que informações ou que a gente sabe de alguma coisa que aconteceu próximo de nós que desestabilize a gente, né? Então a gente tem que lidar de forma saudável com esse momento, tá? Como eu falei, muitas informações, né? Então o que é informação real e o que é as fake news? É isso que a gente precisa ver. Como eu falei no vídeo anterior, é necessário você ter uma fonte segura de informações, né? Porque tem muita coisa, né? Tem emissoras, por exemplo, de televisão, que se você ligar é o dia inteiro falando de morte, de coisas ruins, de pessoas que não se recuperaram, enfim. A gente não pode se apegar exatamente a isso. Quantas pessoas se recuperaram, né? Quantas pessoas estão se prevenindo e não estão pegando a doença? Então a gente tem que olhar pelo lado positivo. Se a gente for olhar só pelo lado negativo, realmente não dá certo. Então, assim, a informação real, ela me traz a prevenção. Então, o que eu preciso fazer para que para que eu possa ficar bem, né? Para que eu não pegue o coronavírus, para que eu não pegue nenhum tipo de doença. E a informação a fake news, ela traz o que pra gente? O pânico. O pânico, a ansiedade, todo mundo vai morrer, não tem futuro, não tem um amanhã. Então, evita de ver esse tipo de coisa, né? Na televisão, nos jornais, nas redes sociais, enfim, tá certo? Uma outra coisa que eu falei foi da higiene. Vamos seguir a recomendação da Organização Mundial de Saúde. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que a máscara, higienizar as mãos com água e sabão, com álcool gel, para quem tiver o álcool gel, porque só a água e o sabão ele já elimina muita coisa, tá? Né, manter a casa arejada, manter a casa limpa, tomar muito cuidado quando sair, voltar com coisas, né, da rua, também higienizar. Então a gente, se tomar esses cuidados, a gente não vai ter problema nenhum, tá certo? E uma coisa que as pessoas falam, né? Então, entrando aí um pouquinho já nas dicas. O que as pessoas falam agora? É o momento da gente entrar em contato com a gente mesmo, né? Se autoconhecer. Eu acho que na primeira semana, na primeira quarentena que nós fizemos, era muito válido. Eu acho muito bacana. Eu acho que é o momento de parar para pensar o que eu tenho feito, o que eu não tenho feito, como que eu posso melhorar como pessoa. Nesse momento que a gente já está na terceira quarentena, né? A gente já tem aí mais de mês, vamos para 2 meses já de quase quarentena, já não é esse momento. Por quê? Tem muita coisa que a gente se conflita dentro da gente. Se a gente começar a pensar demais nisso tudo, sem a ajuda de um profissional, de um psicólogo, de um psicoterapeuta, realmente fica muito complicado. Então, eu particularmente não sugiro que você faça mais isso neste momento da quarentena, tá? Eu acho que isso
podia ter sido feito lá atrás, e agora vamos tentar lidar de uma forma mais leve, não tentando entrar em contato com os nossos conflitos do dia a dia, tá? Vamos deixar isso para uma psicoterapia, para quando a gente sair da quarentena. Então eu acho que não é mais o momento de ter esse autoconhecimento tão aprofundado, tá? Então, o que a gente pode fazer como dicas, né? Nós, seres humanos, a gente tem uma capacidade infinita de criação, de coisas que a gente sabe fazer, e muitas vezes a gente deixa esquecidinho ali, ou a gente tem medo de colocar essa criatividade para fora e descobrir coisas novas, né? O novo traz medo realmente para nós. Mas por que não a gente começar a trazer isso, né? Uma coisa que eu falei, que é a organização e a disciplina. Organização tem a ver com a casa, né? É o local que a gente tem ficado. Então, assim, não só a questão de limpar. Quando a gente fala assim, ah, não, limpar a casa, organizar, tem pessoas que falam, meu Deus do céu, eu não aguento mais falar sobre isso. Eu já tô tirando a pintura da parede de tanto que eu limpo. Não é isso, tá? Mas por que a gente não pode pensar, por exemplo, em o que eu tenho de mais para mim, o que não me serve mais e que o outro pode estar precisando nesse momento, tá? E eu não falo só de alimento, não falo só de coisas assim. Falo de roupas, de sapato, enfim, de coisas que eu tenho que outras pessoas podem precisar e que você pode doar nesse momento. Então, uma forma de você ocupar o seu tempo e até poder ter esse sentimento de ajuda ao próximo é isso, é você tentando separar o que não te serve, o que não te cabe mais e poder doar para essas pessoas. Eu tenho visto bastante instituições pedindo ajuda, né? Nós temos grandes instituições, não só aqui em São Paulo, mas no Brasil inteiro, e até instituições que cuidam fora do Brasil, né? Como é o caso da Cruz Vermelha, Exército da Salvação, tem casas que são aqui do Brasil, como as casas André Luiz, independente de religião ou qualquer coisa parecida, tá? Mas que a gente pode doar essas coisas, eles precisam disso para ajudar as outras pessoas. Então é importante que a gente faça isso. E depois que você fizer, você vai sentir um bem-estar tão grande de poder ajudar, de poder doar alguma coisa tua, não porque é material, mas porque você ajudou alguém. Você vai começar a se sentir muito bem. Isso faz parte do bem-estar que a gente precisa nesse momento, tá? Uma outra coisa, né? Eu tenho visto bastante também nas redes sociais, as pessoas se exercitando. E por que é realmente importante se exercitar nesse momento? Porque a gente tem um hormônio que é a endorfina, e que quando a gente faz exercícios físicos, seja ele qual for, tá? Aeróbico, musculação, enfim, tem pessoas que têm uma mini academia em casa e tal, a gente libera esse hormônio, e o que ele traz pra gente? O bom humor, ele traz a autoestima, né? A gente fica realmente com a autoimagem bastante alta, né? E isso traz um bem-estar muito grande pra gente. Então, assim, tem tantas pessoas que podem te auxiliar nisso. O próprio YouTube, ele tem vários professores de musculação, vários professores de yoga, de meditação, enfim, que podem auxiliar nesse momento, né, que você pode estar em casa fazendo exercício sem precisar de aparelhagem nem nada. Você pode fazer o exercício lá na sua casa. E o que além disso, você pode melhorar no teu dia a dia? Ansiedade, o estresse, para quem tem, né, depressão ou já se sente mais deprimido, a endorfina, ela afasta isso de você. Não tem como pensar em coisas ruins depois que você faz o exercício. Ele te traz esse bem-estar automaticamente. E não precisa ser só o exercício. Nossa, eu odeio fazer exercício, Mary, não consigo. Já não fazia quando eu pagava academia e nem ia. Não precisa. Você gosta de dançar? Dança é maravilhoso, um exercício completo. E você, além de tudo, você escuta a música, então é uma coisa que te remete para outro lugar, né? Te traz pensamentos bons, te traz lembranças boas. Então, assim, é muito interessante realmente que você possa fazer esses exercícios em casa, tá? Eu falei da yoga e da meditação. E quais são os benefícios da yoga e da meditação?
Também são os mesmos do exercício, tá certo? É que tem pessoas que elas precisam se movimentar, mexer o corpo realmente. E tem pessoas que já não gostam disso, né? Como eu falei, as pessoas que falam, meu Deus, eu não ia nem quando tinha academia aberta, vou fazer agora? Não. Mas você pode sim, porque a meditação e a yoga, apesar de ser uma questão mais pensamento, ser uma coisa mais psicológica, ela também trabalha muito os músculos. Então, assim, alivia o estresse, melhora a tua imunidade, tanto com exercício físico quanto com esse exercício mental, que é a yoga e a meditação. Isso equilibra as suas emoções, né? E uma outra coisa que é muito interessante, a yoga e a meditação, ela ensina exercícios de respiração. E para esse momento de ansiedade, de estresse, enfim, né, de tudo isso que a gente está passando, é um exercício excelente, porque faz com que você se equilibre, realmente se equilibre. Tá? Então, quem puder, tem aulas para iniciantes na internet. A gente vive na internet agora, né? Vocês estão aqui me vendo pela internet. Então, assim, é o momento da gente buscar esse auxílio nessas ferramentas que nós temos, né? Buscar o que é bom agora, tá certo? Falar de leitura, filmes, séries, escutar música, cai na mesmice, né? Eu vim aqui para trazer coisas um pouco mais diferentes, dicas um pouco diferentes. Mas assim, se é isso que faz bem para você, investe nisso. Só que uma dica que eu tenho dentro dessas coisas que são corriqueiras, dos filmes, das séries, enfim. Busque coisas que você não está acostumado a ler, que você não está acostumado a ver dos filmes. Procure coisas novas, porque você sai do ócio, né? Você sai do tédio, você sai dessa coisa mesmice realmente. Então você se propõe a trazer coisas novas para sua vida. E isso dá ânimo, tá? Isso traz motivação. Então aquela música que eu nunca imaginei que eu ia gostar, vai lá, escuta, vê se realmente você não gosta, vê se você desenvolve um outro tipo de gosto, de estilo musical, enfim, isso para tudo, tá? Uma outra coisa que eu vi que eu achei muito interessante, inclusive eu fiz isso, que é a máscara de tecido. A gente teve aí um período, agora tá melhorando realmente, mas teve um período em que não tinham máscaras para a gente poder utilizar, né? E agora, como é obrigatório, eu acho que é uma forma de você ocupar o seu tempo e não só se ajudar a sua família, ajudar as pessoas próximas, amigos, fazendo essas máscaras. Ah, mas eu não tenho material, eu não tenho máquina de costura, não tenho como fazer. Não, tem como fazer sim. Eu pesquisei, inclusive, referente a isso, e tem como fazer as máscaras à mão. Então, agulha, linha, um pedacinho de tecido que você tenha, uma camiseta já que você não utilize mais. Eu vi uma pessoa que fez com a meia usada, ela não utiliza mais, estava em bom estado, ela também fez. Então, assim, é só a gente recorrer lá aos tutoriais do YouTube que tem tudo. E a gente tem, claro que tem coisas que não valem a pena, mas neste momento tem coisas que valem realmente a pena. E as máscaras de tecido é uma delas. Você não vai precisar gastar para poder se proteger e é uma forma de você poder ocupar o seu tempo aí com uma coisa útil, tá certo? Uma outra coisa que eu acho muito interessante, que eu tenho visto até amigos fazendo, que é a questão de cozinhar. Né? Tinha pessoas que nunca fizeram um bolo na vida. Eu vi que estão fazendo pão, tortas e até vendendo isso, né? Conseguindo ganhar um dinheirinho para fazendo essas coisas. Então, assim, o que é a comida, né? Na psicologia? É afeto. Então, pode ser que você não faça para ninguém, mas você está fazendo para você. Então, procure fazer coisas que você gosta, coisas que vão te trazer essa sensação não só de bem-estar, mas que você vai se munir, né? Então, assim, fazer uma salada diferente, fazer um bolo diferente, descobrir que você sabe fazer aquilo, né? A gente tem que se propor a fazer, senão a gente não sabe se realmente vai dar certo ou não. Então, cozinhar é muito interessante por isso, além de relaxar. Né? Você tá lá na cozinha, seu pensamento vai longe, a comida remete a coisas da infância, que às vezes são muito boas, de pai e mãe que muitas vezes não tá perto, os avós que não estão perto nesse momento, porque a gente não pode, né, deixá-los aí desprotegidos. Então, assim,
tenta ver isso, se você isso também não te agrada, né? Agradar a você e a sua família, tá certo? Uma outra coisa bacana, a gente tá falando de reclusão e acaba dando a sensação, como eu falo em outros vídeos, que dá a sensação de que a gente tá em casa, então a gente tá de férias. Ah, não, eu tô de férias, não preciso fazer nada, faço só o que eu quero. A gente precisa lembrar que a gente tem um pós-quarentena, a gente tem, a vida vai voltar ao normal, né? Apesar da gente estar passando por esse momento desafiador. E como que eu vou voltar para esse meu momento, né? Eu vou estar capacitado para o meu trabalho? Será que não é hora de eu pensar em reciclagem? Tem tanta coisa bacana da sua área para que você faça cursos gratuitos, reciclagens, se aprimorar realmente, né? Ou buscar outras coisas. Às vezes você descobre interesses. Poxa, eu sou, por exemplo, da área de tecnologia da informação, mas eu gosto de gastronomia também, adoro cozinhar, mas eu não sei como que eu faço tal coisa. Vai lá, busca isso, se é uma coisa que te relaxa, que você gosta, vai lá, tenta fazer. Será que você não descobre uma outra profissão aí também, uma segunda profissão, né? Uma coisa que eu estava vendo ontem, muito interessante, enquanto eu estava desenvolvendo aqui o material para falar com vocês, foi uma reportagem que falou sobre o pessoal da linha de frente, né, o pessoal da saúde, e que é tão estressante para eles essa questão de viverem com a vida das pessoas na mão, né? Então, e muitas vezes a gente não tem o que fazer, nós temos as nossas limitações. E eles ficam extremamente estressados e não conseguem descansar no período que eles precisariam descansar. Então, muitos recorrem à música, por exemplo. Tocar um instrumento, mesmo que não possa, né, estar em algum lugar em que não é possível fazer isso, mas ver na internet partituras, alguém tocando uma música que você tem interesse, né, em futuramente tocar, então isso foi aliviando eles, e é muito interessante porque realmente, né, a música ela tem esse poder, e principalmente para quem toca um instrumento, sabe do que eu tô falando, ele realmente tem esse poder de trazer essa energia boa. Então, por que não fazer isso? Você que não sabe tocar nenhum instrumento, mas morre de vontade de fazer, por que não fazer nesse momento, né? Não descobrir esse novo talento aí, tá certo? Uma outra coisa bacana que a gente pode falar para esse momento é cuidar de você, do físico, do mental, e isso inclui os tratamentos estéticos. Ah, mas como que eu vou fazer um tratamento estético em casa? Tem. E não precisa sair para comprar nada, é com o creme que você tem, pode ser com o que você tiver em casa, tá? Então a mulherada já fala, mas eu não tenho aquele creme de tratamento que eu preciso. Pode ver que tem sim, dá para fazer uma hidratação bacana no cabelo, os homens também, né, tem homens bastante vaidosos e é muito interessante isso, tem que se cuidar mesmo, então dá para fazer isso em casa, para relaxar, né, fazer uma automassagem, isso é excelente porque você acaba entrando em contato com o seu próprio corpo, isso é bom, isso é autoconhecimento, então é muito interessante, tá? E uma outra coisa que eu gostaria de falar para vocês, que eu vi agora com o Dia das Mães, que foi a questão da videochamada. A gente tem muita questão da videochamada para trabalho, né? A maioria das pessoas tem para trabalho. E eu vi tantas pessoas fazendo isso para poder almoçar junto com a família. Então, eu aqui na minha casa, minha mãe na casa dela, minha irmã na casa dela, porque a gente não pode estar junto, e a gente fazendo uma videochamada para poder almoçar junto. Então, todo o período do almoço foi ali junto. Então, como se a gente estivesse realmente junto. Por que a gente não pode levar isso fora essas datas? Por que a gente não pode ter isso mais vezes, né? Então, tantas vezes, puxa, eu tenho tanta saudade do meu filho que está na Europa, do meu pai que foi a trabalho para os Estados Unidos, e não tem isso. Então, tire aí, não dá para fazer durante a semana, tire um sábado, um domingo para fazer isso, para estar próximo de quem você ama, né? Então, para a gente trazer isso para o nosso dia a dia, não deixar só em datas especiais, não. A gente está vendo com tudo isso do coronavírus que todo dia é especial, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? A gente tem esperança, mas a gente não sabe o que vai acontecer, então a gente tem que aproveitar hoje. E para a gente poder finalizar, a gente pensar que cada dia
um dia, cada dia de uma vez. Não dá para pensar em longo prazo nesse momento, né? Vamos pensar que hoje eu estou fazendo minha parte, o governo está tentando fazer a parte dele, seja lá da forma que for, mas que isso vai passar, né? E o que eu tenho para falar para vocês? Vamos aguentar firme, dá para aguentar firme, não tem, principalmente nós brasileiros, né? A gente já passou por tanta coisa e é mais um pouquinho. E se a gente puder ajudar uns aos outros, vocês vão ver que vão se sentir muito melhor. No final de tudo isso, a gente vai sair muito fortalecido e com orgulho da gente mesmo, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu vou terminando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, tá? Se inscreve no canal para receber os próximos vídeos. Deixa os comentários. Para mim é muito importante saber o que vocês estão achando. De alguma coisa que eu falei aqui, se eu concordo, não concordo, faz alguma crítica. Não tenho problema nenhum com isso, tá certo? Como eu sempre falo, a gente tem sempre o que melhorar. Tá certo? Se quiserem me seguir nas redes sociais, é psicóloga Mary Castro, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada. Qualquer coisa pode me chamar. Às vezes eu não consigo responder prontamente vocês nas redes sociais, mas assim que der eu vou respondendo, tá ok? Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.